Vamos fechar nossos olhos e dirigir a Deus uma oração? Que você tenha um encontro com o Senhor Jesus nessa manhã. Oremos. Senhor, muito obrigada, Pai, por esse tempo que o Senhor nos permite separar para estarmos na Tua casa. Que privilégio nós temos, Senhor, de separar esse domingo, esse tempo, Senhor, para honrar e glorificar o Teu nome, para estarmos juntos com nossos irmãos, para Te agradecer, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado e temos reconhecido, Pai, que nada somos, que não somos merecedores, Pai, da Tua graça, do Teu amor, mas aqui estamos para bendizer e exaltar o Teu nome, pois foi para isto que o Senhor nos criaste. Aceita, Senhor, o nosso louvor, a nossa adoração. Aceita, Senhor, a nossa oração nesse dia. Venha estar conosco, aquecendo o nosso coração e enchendo da Tua presença, Senhor Deus. Pedimos, ó Pai, que através desse louvor, que através, Senhor, da nossa adoração, o Senhor ache graça em nós. E através disso tudo, Pai, o Senhor nos aceite e o Senhor nos perdoe. Queremos estar próximo a Ti, Senhor. Queremos, Pai, convidar ao Senhor para estar na nossa vida continuamente até a Tua volta. Assim nós oramos nessa manhã, por esse culto, pelas pessoas que aqui estão, por aquelas que ainda vão chegar, por aquelas que estão nos ouvindo. Que o Senhor nos abençoe no dia de hoje e que possamos juntos alegrar o Teu coração. Em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar ao Senhor com essa canção que diz: Vim para adorar-te. Nós vamos cantar em espanhol e eu convido a igreja para se colocar de pé para louvarmos ao Senhor. Amém? Brilló en las tinieblas.
Nossa próxima música se chama Família. E toda vez que eu lembro dessa música e toda vez que eu canto essa música, eu lembro da referência que tem a nossa igreja, a Igreja Metodista Livre, como família. Eu conheci essa igreja e me apaixonei por ela porque ela visava essa coisa de família, de agregar família, de famílias estarem servindo a Deus, de famílias estarem juntas, se unindo para servir ao Senhor. Isso chamou muito a minha atenção quando eu comecei a participar da Igreja Metodista Livre. E uma das músicas que cantava muito lá em Sorocaba, quando a gente estava lá, era essa, que penso que é uma música que faz com que a gente tenha o desejo de servir ao Senhor junto, como igreja, numa comunidade. A igreja realmente é uma família e eu sei muito bem disso, porque no momento de dificuldade em minha vida, a igreja se levantou como a minha família. Nem a minha família de sangue fez por mim o que a Igreja Metodista Livre fez no período de dificuldade em minha vida. Então, tenho isso no meu coração e vejo aqui também, que vocês, quando chegam, vocês se sentem bem à vontade. Nessa igreja, eu sempre eu venho falando assim, no decorrer da minha caminhada nessa igreja, que a Igreja Metodista Livre, ela me faz me sentir eu mesma dentro da igreja. Eu não preciso ser outra pessoa para estar junto com vocês. Eu sou o que eu sou, porque ela dá essa liberdade de você ser livre, de você ser quem você é no nosso meio. Amém? Vamos louvar ao Senhor cantando esse louvor, Família. Ainda de pé, por favor. Vem desfrutar do amor de Deus, você e sua casa. Deixe Jesus realmente entrar em seu coração. Vida melhor Ele quer te dar, restaurar seu lar. Paz, harmonia Ele quer trazer pra você. Vem desfrutar do amor de Deus, você em sua casa. Deixe Jesus, que é o Rei, entrar em seu coração. Vida melhor Ele quer te dar, restaurar seu lar. Paz, harmonia Ele quer trazer pra você. Deus alcançou e modificou toda a minha casa. Ainda que venha a tempestade, não nos abalará. Vida melhor Ele quer te dar, restaurar seu lar. Paz, harmonia Ele quer trazer pra você. Paz, harmonia Ele quer trazer pra você. Amém. Pode se sentar. Essa próxima música se chama Eu Quero Conhecer Jesus. Você já conhece Jesus? Eu tenho mais desejo de conhecer Jesus. Cada vez que eu o conheço, eu quero mais conhecê-lo. E essa música é realmente isso, né? Ela diz que o meu orgulho me tirou do jardim. O nosso orgulho nos separou de Deus. Mas a humildade do Filho de Deus nos aproximou novamente
da presença dele. Que você possa meditar enquanto a gente vai cantar esse louvor. E ela tem uma parte que exalta o nome de Jesus, que é cantado em hebraico. Quando fala Yeshua, nós estamos dizendo Jesus. E Jesus é a nossa salvação. Então, nós estamos exaltando o nome do Senhor em hebraico. Amém? Que você possa soltar sua voz, que você possa liberar o seu espírito e absorver tudo aquilo que Deus quer falar com a gente nessa manhã. Amém? Vamos louvar ao Senhor. Meu orgulho me tirou do jardim, sua humildade colocou o jardim em mim. Se eu vender tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. O amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus.
em milhares. Amém. Vamos passar agora para um momento de ofertas ao Senhor. Enquanto preparamos as nossas ofertas e trazemos aqui no altar de Deus, nós vamos estar louvando ao Senhor com a música Faz um Milagre em Mim. Como Zaqueu, quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a tua paz. Largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Faz um milagre em mim. Como Zaqueu, quero subir no mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a tua paz. Largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Faz um milagre em mim. Amém. Vamos consagrar as ofertas ao Senhor.
Oremos. Senhor, muito obrigada, Pai, por esse tempo de louvor, de adoração. Obrigada, Deus, por essa oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos na Tua casa e oferecer aquilo que temos a Ti, Senhor Deus. Através dos recursos que o Senhor tem nos abençoado, nós queremos, Pai, consagrar as ofertas ao Senhor. Queremos consagrar os dízimos também. Queremos, Deus, pedir bênçãos espirituais sobre cada filho Teu, cada ofertante, Senhor, cada dizimista. Que o Senhor venha, Senhor, derramar bênção sem medidas, Pai, na vida deles. Suprindo todas as necessidades, Senhor. Cuidando a cada dia, Senhor, do seu bem-estar, da sua saúde. Assim pedimos, Deus, e entregamos a Ti, em nome de Jesus. Pedimos ainda, Senhor, por esse tempo de culto, por tempo da palavra. Pedimos pela vida do Caio, que vai trazer a mensagem do Teu Evangelho. Pedimos, Pai, que o Senhor enche o nosso coração com aquilo que nós vamos ouvir. Que o Teu Espírito Santo venha falar, Senhor, na nossa mente e no nosso coração, para podermos, Senhor, praticarmos a Tua palavra e assim, Deus, caminhar mais perto de Ti. Queremos, Deus, pedir que o Teu Espírito Santo aqueça o nosso coração e continue conosco durante todo esse dia de domingo, Senhor Deus. Preencha, Senhor, os espaços vazios da nossa mente e do nosso coração com a Tua doce e santa presença. Assim oramos, Pai, consagramos o Caio na Tua presença e em nome de Jesus pedimos que o Senhor esteja conosco. Nós estamos aqui, Pai, para honrar e glorificar o Teu nome e em nome de Jesus oramos. Amém. Amém. Bom dia, graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Vamos estar fazendo a leitura do texto de Efésios, capítulo 2, a partir do versículo 1. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, a partir do versículo 1. Efésios, capítulo 2, versículo 1, que diz assim: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Nós vamos dar continuidade ao estudo da carta aos Efésios. Nós podemos esmiuçar todo o capítulo 1, falando daquilo que Deus operou sobre nossas vidas por meio de Jesus Cristo, as bênçãos espirituais que foram derramadas sobre nossas vidas, e cá estamos hoje. A ação de Deus Pai, a ação do Filho
e a ação do Espírito Santo sobre todos nós, desde antes da criação, onde nós fomos escolhidos em Jesus Cristo. Fomos predestinados em amor para sermos chamados de filhos, para sermos adotados como filhos de Deus. E assim, por meio de Jesus Cristo, recebemos a remissão, ou seja, foram apagados os nossos pecados, fomos perdoados por meio do seu sangue. E ainda continua dizendo no capítulo 1, que assim Deus derrama de toda a sua sabedoria para todos nós, nos revelando os mistérios da sua palavra, onde nós podemos ter o conhecimento do plano original de Deus, que fez convergir para Cristo todas as coisas, todas as pessoas, na dispensação da plenitude dos tempos, e assim também nós fomos marcados, fomos selados pelo Espírito Santo, que é a garantia da nossa salvação, que é a garantia da nossa vida eterna. E tudo isso Paulo expressa no capítulo 1 de Efésios, que nós já falamos também das questões introdutórias de que Paulo escreveu, quando escreveu, como escreveu, onde ele estava, e eu não vou me atentar para esses detalhes novamente. E o mais interessante de tudo é que no final do capítulo 1, na qual eu não vou me aprofundar, mas se vocês quiserem ler a partir do versículo 15 até o versículo 23, Paulo faz uma oração não somente pelas pessoas que estariam lendo, no caso, a igreja de Éfeso, a igreja dos Colossenses e a igreja de Antioquia, já que eram os destinatários desta carta. Essas pessoas receberam essa oração, mas ao mesmo tempo o apóstolo Paulo orava por si mesmo, para que ele pudesse conhecer profundamente as coisas que Deus inspirou seu coração para que ele escrevesse aos Efésios. E assim nós temos acesso à riqueza dessa mensagem, aos ensinamentos que Deus trouxe, não somente para o povo naquela época, mas aquilo que Deus quis comunicar à sua igreja hoje, na época contemporânea, aqui no Paraguai, no ano de 2022. E hoje nós começamos a estudar o capítulo 2 da carta de Paulo aos Efésios, que também é muito rico naquilo que diz os ensinamentos bíblicos, as doutrinas bíblicas e tudo aquilo que aconteceu com nós, com cada um de nós, desde o começo da criação até os dias de hoje, aquilo que Deus pode estar operando em nossas vidas. Mas Paulo começa dizendo: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo. O grande problema do ser humano não está no simples fato de nós vivermos em desarmonia com o nosso ambiente, com as pessoas que estão ao nosso redor. É muito difícil você agradar as pessoas, é muito difícil você viver em total harmonia o tempo todo. Independente do lugar onde você esteja, independente das pessoas com qual eu me relaciono, independente das circunstâncias nas quais estamos vivendo. Tem pessoas que pensam: eu vou embora para o Japão, eu vou trabalhar para resolver os problemas da minha vida, eu vou fazer um intercâmbio no Canadá, vou aprender a falar inglês e minha vida vai mudar. Mas na verdade nós vivemos em desarmonia no nosso interior, independente do lugar onde nós estivermos, nada vai mudar. Paulo é categórico ao dizer que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, nas nossas transgressões e pecados, naquilo que nós cometemos, que é comparado a um crime perante a Deus, perante ao Senhor. E uma vez que nós estamos nessa situação, nós temos um anseio dentro de nós de sermos reconhecidos. Todo homem, toda mulher, toda criança, ela busca um reconhecimento neste mundo. E é claro que eu e você também buscamos, de uma certa forma, ser reconhecidos. Ser reconhecidos na escola, no trabalho, na igreja, na comunidade, nas nossas casas, perante a nossa família, perante os nossos amigos. De alguma forma nós queremos sobressair as nossas qualidades, a nossa vida, e queremos ser reconhecidos. E o grande problema é que essa carência justamente vem do pecado, porque nós estamos alheios à vida de Deus, nós estamos separados da presença de Deus. O apóstolo Paulo escreve também aos Romanos, em
no capítulo 3, 23, que todos pecaram e por isso carecem da presença de Deus, por isso estão separados da presença de Deus. Nós, por estarmos separados, estamos nesse vácuo, estamos vazios, nós estamos mortos espiritualmente. Estar separados de Deus é a mesma coisa que estar mortos, mas não é uma morte física. Nós cantamos aqui que o meu orgulho me tirou do jardim. Nós fomos expulsos da presença de Deus por causa dos nossos pecados. Ah, mas eu não fiz nada, foi Adão e Eva. Pois bem, se eu ou você estivéssemos no lugar deles, certamente também cometeríamos o mesmo erro. O grande problema do ser humano é que nós temos uma natureza egocêntrica, nós pensamos somente em nós mesmos e nós tivemos o desejo de sermos parecidos com Deus. E infelizmente nós decaímos. Temos uma natureza decaída, uma natureza depravada, e aqui nós começamos com uma coisa muito interessante no que diz a teologia do pecado original. O que é o pecado original? É justamente o pecado que foi cometido por Adão, que foi o primeiro homem criado por Deus, onde sobre ele estava a responsabilidade de toda a humanidade. Então tudo aquilo que Adão fez, isso foi distribuído para toda a humanidade. Então todos nós herdamos essa natureza imperfeita, essa natureza pecaminosa, essa natureza que tende a desobedecer. E assim nós caminhávamos de um jeito que nós seguíamos uma vida totalmente distante de Deus. Nós fomos criados, de uma forma originalmente falando, com a consciência da presença de Deus. Nós tínhamos um objetivo, uma finalidade de estarmos em comunhão com Deus. Mas infelizmente, quando nós somos separados, quando nós morremos espiritualmente, essa consciência vai embora. Esse senso de comunhão com Deus desaparece. E é por isso que nós temos um vazio dentro de nós. É por isso que muitas pessoas se dizem não crer em Deus. É por isso que muitas pessoas se sentem abandonadas por Deus. Porque o pecado nos faz cegos, o pecado nos faz surdos, o pecado tira a nossa sensibilidade quanto à presença de Deus. E é interessante que, se nós pararmos para pensar no Jardim do Éden, em Gênesis capítulo 2, Deus criou o homem em total harmonia, em total perfeição. E nós acabamos de pensar a seguinte coisa, de que nós vivemos em desarmonia. Não somente em desarmonia, mas vivemos em pecado, vivemos em separação de Deus. E é interessante que Deus deu a liberdade para o homem fazer o que quisesse. Coma de onde você quiser, domine sobre os animais, multiplique sobre a terra. Somente não coma do fruto do conhecimento do bem e do mal, porque certamente, se comerdes deste fruto, certamente morrerás. Gênesis 2,17. Deus colocou a liberdade no homem, mas com o risco de que o homem pudesse desobedecer apenas uma ordem, uma coisa. Nós, ao mesmo tempo, se estivéssemos, por causa de uma coisa, nós também falharíamos. E eu gostaria de começar hoje abordando sobre a triste notícia. Aquele velho dito, né? Eu tenho uma notícia ruim e uma boa. Eu não vou perguntar qual vocês querem ouvir primeiro, porque eu já comecei pela ruim. Mas espere que tem coisa boa ainda que vem da palavra de Deus. E nós estávamos separados da presença de Deus. A Bíblia trata essa morte não simplesmente como uma metáfora. O que seria uma metáfora? É algo que não é no sentido literal. É algo que seja simplesmente uma figura, uma representação. Mas na verdade também a Bíblia não fala que essa morte se trata de uma alegoria. E o que é uma alegoria? Alegorias são textos escritos que existem significados ocultos. Se a Bíblia está dizendo que nós estamos mortos, ela está dizendo que nós estamos mortos. A gente pode pensar, não, se a Bíblia está dizendo que estamos mortos, a gente talvez tenha uma incapacidade intelectual. Está errado. A Bíblia
é categórica ao afirmar que nós estamos mortos espiritualmente. Não se trata de uma morte física. E outra coisa mais interessante é que essa morte, ela não fala do futuro da vida do pecador, no que diz após a morte ir ao inferno. Mas a morte espiritual está falando da nossa condição atual e presente. E é interessante que Paulo enfatiza a morte com o verbo no passado, estávamos. E eu já vou chegar lá, a gente vai entender por quê. A palavra descreve claramente que somos separados da presença de Deus e não existe forma de que nós possamos nos achegar na presença dEle. E aqui, ao mesmo tempo em que eu posso falar sobre essas coisas, eu gostaria de desabafar um pouco com a igreja, porque a gente está vivendo em situações tão esquisitas. Sabemos que Jesus bate a porta, e Maranata, ora vem Senhor Jesus, e passamos por uma situação muito delicada dentro das nossas igrejas. Eu não digo somente a Metodista Livre de Amambai, mas eu digo o corpo de Cristo, a igreja espiritual, a noiva de Cristo que está sendo preparada para o casamento do Cordeiro. Nós tivemos uma reunião com jovens, e não somente nesse período eu pude presenciar esse acontecimento, mas também conversando com outros pastores, conversando com outros líderes, e vendo a situação em que nós estamos vivendo. Gente, chegamos num ponto onde não podemos falar de pecado. Chegamos num ponto onde não podemos falar sobre o inferno. Chegamos num ponto onde não podemos tocar na ferida das pessoas. Por que não vamos manter as pessoas dentro da igreja? Isso é sério. Olha a seriedade do apóstolo Paulo em escrever: estávamos mortos. Gente, eu quero chorar quando eu leio esse texto. A gente pensa, como vamos atrair jovens para a igreja? Mas não podemos pegar pesado, a gente tem que falar assim, tem que falar assado. Gente, a igreja primitiva, o apóstolo Paulo nunca precisou fantasiar nada. Olha a maneira como ele pregava para o povo. As pregações de Jesus dizia: arrependei-vos, pois está próximo o reino dos céus, e aquele que não der fruto de arrependimento, o machado já está posto à raiz, será cortado e lançado no fogo. E nós temos que estar aqui para dizer que somos bons, para dizermos que você é bonitinho, que você é bonzinho, que Deus te ama, que Deus isso, que Deus aquilo, e esquecemos da nossa natureza decaída, e esquecemos da condição que estamos como pecadores, e esquecemos da seriedade que a palavra de Deus vem de frente com nós, nos coloca na parede, e está dizendo: você estava condenado. Perceba uma coisa, que eu não estou colocando nada das minhas palavras aqui para querer intimidar ninguém, porque o Evangelho por si só intimida as pessoas. O Evangelho intimida os nossos pecados, o Evangelho intimida as nossas falhas, o Evangelho implica em arrependimento, o Evangelho implica em mudança. O que eu e você estamos fazendo diante do Evangelho, diante da palavra de Deus, diante da Bíblia? O mais interessante, quando nós vemos os escritos de Paulo, não somente aos Efésios, mas aos Romanos, aos Filipenses, aos Colossenses, aos Tessalonicenses, o apóstolo Paulo não fala do Evangelho, da graça, não fala da salvação, sem antes mesmo de falar da lei, dos 10 mandamentos, sem antes falar do pecado, porque a função dos 10 mandamentos é justamente apontar para a nossa vida e dizer que somos pecadores. Por que eu estou dizendo isso? Porque vamos pensar numa coisa, são 10 mandamentos, 10. Alguém aqui sabe quais são os 10 mandamentos? Alguém se arrisca a falar quais são os 10 mandamentos? Eu vou tentar. Amar a Deus sobre todas as coisas, não fazer ídolos, não tomar o nome de Deus em vão, guardar os sábados, honrar pai e mãe, não matar, não roubar, não mentir, não adulterar e não cobiçar. Olha, eu estou bem na aula, hein? 10 mandamentos. Aí você fala assim: mas eu nunca menti, mas eu nunca roubei,
Mas eu nunca matei, e eu nunca adulterei. Eu respeito os meus pais. E a gente pensa que somos justos perante a lei. Mas eu pergunto para você, será que de todas as coisas que você faz, você coloca Deus à frente? A roupa que você vai vestir, você pensa: Deus, eu quero glorificar o teu nome através da minha vestimenta. Deus, eu vou pentear o meu cabelo, pensando como eu poderia te agradar neste dia de hoje. Deus, quando eu vou dirigir, eu vou cuidar da minha boca quando um carro me fechar, quando uma moto sair na minha frente, eu não vou xingar ninguém. Será que nós colocamos Deus em todas as coisas? E já quebramos o primeiro mandamento. E Tiago 2, versículo 10, ele nos diz que se nós dissemos que somos praticantes da lei, mas tropeçamos em apenas uma, nós falhamos em tudo. Nós somos culpados por toda a lei. Ou seja, se nós não mentimos, não roubamos, não matamos e não adulteramos e não cobiçamos, mas não amamos a Deus sobre todas as coisas, nós somos culpados por toda a lei. Porque se tropeçamos em uma, tropeçamos nas outras. Se nós não amamos a Deus sobre todas as coisas, nós vamos idolatrar alguma coisa no lugar de Deus. Se nós idolatramos a Deus, nós não guardamos o sábado, não guardamos o dia. Não é necessariamente o dia que diz, porque Jesus veio para que a lei pudesse ser cumprida. Então não é necessariamente o dia de sábado, mas precisamos tirar um dia da nossa semana para cultuarmos a Deus, para estarmos na presença dEle e confiarmos na provisão dEle em nossas vidas. Se nós não fazemos essas coisas que Deus estabeleceu, nós também deixamos de honrar pai e mãe, e aí nós vamos mentir, e aí nós vamos roubar, e aí nós vamos matar, e aí nós vamos adulterar, e nós vamos cobiçar. Percebam a seriedade do pecado, percebam a seriedade dos 10 mandamentos, percebam a seriedade da mensagem do Evangelho. Estávamos mortos nas nossas transgressões e pecados, nos quais costumávamos viver quando seguíamos a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. O apóstolo Paulo nunca apresentou a graça sem antes apresentar os nossos erros, e devido à nossa condição pecaminosa, a nossa vida dentro da ausência da presença de Deus, nós estamos passo a passo caminhando para a autodestruição, caminhando para o mal, uma vida totalmente na contramão da autoridade de Deus. E como consequência disso, Paulo apresenta que nós nos submetemos à autoridade do mal quando nós não caminhamos na autoridade de Deus. E quem é que representa a autoridade do mal? É Satanás. Se nós não nos submetemos ao senhorio de Jesus Cristo, nós nos submetemos ao senhorio do diabo. Infelizmente, a nossa vida aqui na terra, ela é pautada nessa dicotomia. O que é uma dicotomia? Quando existem duas verdades perante uma coisa. Se nós vivemos e nós não fazemos o bem, vamos fazer o mal. Assim como existe o céu, existe o inferno. Isso é uma dicotomia, um extremo para o outro. Tem coisas que não podemos levar ao extremo, mas tem coisas que são levadas ao extremo. E Paulo, ele cita essa autoridade do mal de 3 formas. Primeira coisa, ele fala sobre a presente ordem deste mundo. Em outras palavras, o poder que está sobre este mundo. Esse poder não é de uma natureza física. Este poder é de uma natureza espiritual. Tanto é que se a gente olha para as pessoas que têm poder, a gente não consegue enxergar os atributos de um cristão, infelizmente. Eu nunca esqueço de uma frase de um presidente dos Estados Unidos, que foi Abraham Lincoln. Vocês devem já ter ouvido falar sobre ele. Ele era cristão, ele era temente a Deus, e ele foi presidente dos Estados Unidos. E ele disse que praticamente todos os homens podem suportar as adversidades, mas se queres conhecer uma pessoa, dê-lhe poder.
Porque uma pessoa, quando tem poder, esse poder sobe a sua cabeça. E infelizmente o poder deste mundo é pautado espiritualmente para o mal. É só a gente olhar para os nossos governantes. Eu não preciso falar mais nada. Infelizmente as pessoas que têm poder, elas não buscam usar esse poder para o benefício do povo, mas é para o benefício próprio. E nós somos prejudicados por causa dessas coisas. E infelizmente, essa influência de Satanás é uma ação ativa na nossa vida, no curso deste mundo, na história deste mundo. Desde o começo, desde a criação, Satanás está para fazer com que o ser humano caia. E esse é o poder do mal que é manifesto através das palavras do apóstolo Paulo. E infelizmente, cada vez mais, a gente percebe esse contraste na vida das pessoas que são separadas de Deus por motivos mundanos. Infelizmente, somos separados de Deus por motivos mundanos. Eu posso citar aqui dinheiro, sucesso, aceitação, autoconfiança, uma família. Lógico que família é uma bênção de Deus, mas muitas vezes nós queremos uma família simplesmente para mostrar para os outros que nós somos abençoados. E não acaba sendo uma família na qual Deus desejou. Então muitas vezes nós desejamos ter essas coisas mundanas dentro de nós, e nos afastamos do propósito que Deus nos criou. A segunda coisa que Paulo apresenta aqui como autoridade do mal, ele fala do príncipe do poder do ar. Quem é o príncipe? É justamente Satanás, que era um anjo, que ele cobiçou a autoridade de Deus, o lugar de Deus, e ele arrastou consigo 1/3 dos anjos que estavam nos céus, caíram sobre a terra, perderam a sua divindade como anjos e se tornaram demônios. E esse príncipe, que comanda todo o exército de demônios, está dizendo o príncipe do poder do ar. Mas o apóstolo Paulo não está dizendo que é o ar, esse ar invisível que está aqui, que nós respiramos e tal, mas ele está querendo dizer o ar na questão espiritual, que essa autoridade de Satanás justamente é espiritual, que nós não enxergamos. E muitas vezes quando nós pensamos em fazer alguma coisa de ruim, nós estamos sendo influenciados por esse poder do ar. É interessante, né? Porque a tentação vem do diabo, não é Deus que nos tenta. E muitas vezes a tentação vem do nosso desejo. E esse desejo é estimulado por quem? Pelo poder do ar, pelo príncipe do poder do ar. Então nós estamos constantemente sobre essa influência do maligno. E a última coisa que Paulo cita sobre essa autoridade do mal é que esse espírito atua nos filhos da desobediência. Se eu pudesse resumir o cristianismo, se eu pudesse resumir a Bíblia em uma palavra, eu resumiria em obediência. Porque nós precisamos obedecer. Da mesma forma, se nós temos um filho, o filho, nós temos a expectativa que ele nos obedeça, correto? Ou vocês esperam um filho que seja desobediente? Não. Da mesma forma, Deus espera que os seus filhos sejam obedientes. Mas infelizmente nós não somos filhos por natureza, mas nos tornamos filhos porque somos chamados a viver uma vida de obediência. E quando nós temos dentro de nós essa rebeldia, nós vamos ser influenciados pelo mal para viver uma vida em desobediência. E infelizmente, nós sempre vamos tender para o lado mal. Sempre a nossa natureza, por estar decaídas, nós vamos estar rendidos a esse poder do mal, que é totalmente o contrário da autoridade do Deus vivo. A nossa vida está sujeita a um desses dois poderes. E eu estou dizendo isso aqui não para trazer peso na consciência de vocês, longe de mim. Eu não tenho intenção nenhuma de querer tocar naquilo que pode ferir cada um dos irmãos. A Bíblia por si só está falando sozinha. Eu não preciso acrescentar nada. Ontem, quando eu estava estudando isso aqui à noite, eu
eu falei, meu Deus, mas eu realmente não sou nada. Se Deus quisesse pegar e me jogar fora, Ele estaria certo em fazer isso. Nós não merecemos isso aqui que nós estamos fazendo. E é aí que eu entro na boa notícia. Mas antes de falar dessa boa notícia, mais uma vez eu preciso enfatizar. Paulo está dizendo aqui no versículo 3, que anteriormente nós, olha só, Paulo disse primeiro, vocês estavam. No versículo 1, vocês estavam. No versículo 3 ele está dizendo, nós também vivíamos. Por que Paulo faz essa diferença? Porque primeiro Paulo está falando aos gentios, a todo aquele que não é judeu. E quando ele fala todos nós também estávamos, ele se refere ao povo judeu, porque Paulo era judeu. Então ele prega primeiramente a nós, que não somos judeus, e depois ele fala dos próprios judeus que também viviam satisfazendo as vontades da nossa carne, segundo os desejos e nossos pensamentos. Como os outros éramos por natureza merecedores da ira. É interessante a gente pensar numa coisa que os conceitos não são como a gente pensa. Por exemplo, a gente falou do pecado original da desobediência, que nós herdamos essa imperfeição, essas falhas, essa tendência à desobediência. Mas nós não somos condenados por natureza. Eu não consigo crer, pelo menos particularmente eu, já que a Bíblia não fala disso, que se uma criança nasce e ela não tem consciência, e se ela morrer, ela vai ser salva? É um tema muito polêmico, porque a gente pensa no pecado que herdamos, e talvez se a criança esteja com pecado, logicamente pensamos que talvez ela não seja salva. Mas eu acho que seria muito pesado isso, e eu particularmente não creio. Isso é aberto a uma discussão, mas não é o meu objetivo aqui. Mas Paulo está enfatizando não nessa questão de nascença somos merecedores da ira, mas é quando nós falhamos, quando nós desobedecemos, quando nós quebramos os mandamentos, aí sim nós somos merecedores da ira. Quem aqui ensinou seu filho a mentir? Quem aqui ensinou seu filho a roubar? A tratar mal as pessoas, a xingar, a falar palavrão? Ninguém ensinou essas coisas para os seus filhos. Mas de repente os filhos aparecem mentindo. De repente os filhos aparecem falando palavrão, de repente aparecem os filhos fazendo alguma coisa de errada. Por quê? Justamente porque herdamos essa natureza decaída. E quando nós praticamos aquilo que não agrada a Deus, aí passamos a ser merecedores da ira. E agora eu posso entrar na boa notícia. Todavia Deus, que é rico em misericórdia, com o amor, pelo grande amor com que nos amou, Deus nos vida com Cristo quando ainda estávamos mortos em transgressões, pela graça sois salvos. Mas Deus, porém Deus, contudo Deus, no entanto Deus, Ele quebrou o curso da história da humanidade. Ele quebrou esse paradigma de que nós precisaríamos cumprir todas as leis, sacrificar um cordeiro pelos nossos pecados e fazer tudo aquilo que nós lemos nos primeiros 5 livros da Bíblia. E nos entregou o seu Filho amado, para que pudéssemos ser salvos. É interessante que Paulo guarda essas palavras para depois. Ele primeiro começa falando de uma forma que vai mexer no nosso interior, que vai nos fazer sentir culpados, que vai fazer com que a gente examine o nosso próprio coração, para depois ele falar de Jesus Cristo para todos nós. E aí ele começa a falar sobre a mensagem da salvação. E Deus, com o grande amor que nos amou, é um amor inexplicável, é um amor imensurável, é um amor que nós não conseguimos calcular a altura, a largura e a profundidade com o qual Ele nos amou. E Ele enviou o Seu Filho para morrer na cruz, no nosso lugar, para nos dar perdão pelos nossos pecados, para nos livrar da natureza pecaminosa, para que a gente possa viver em comunhão na Sua presença. Esta é a boa notícia do Evangelho. Esta é a boa notícia que nós temos por meio de Jesus Cristo.
A misericórdia que Deus tem por todos nós procede desse amor que nós cantamos aqui. O amor que não se compra, o amor que não se merece, é um amor que se ganha. De graça nós recebemos. E eu quero conhecer esse Jesus. Você quer conhecer esse Jesus? Amém? E assim nós podemos olhar para Deus, nós podemos perceber o desejo profundo que Deus tinha para resgatar a humanidade. Ao mesmo tempo que nós estávamos numa situação que não tinha mais solução, Deus ainda se fez a solução. Deus ainda provou para todos nós o quanto Ele nos ama. Deus ainda provou para nós que ainda existe uma saída para que nós possamos ser restaurados para o mais alto, para o melhor, para o que antes mesmo Ele havia planejado para toda a humanidade. Aqui está dizendo que Ele nos fez assentar em regiões celestiais com Cristo Jesus. Não fisicamente, que Jesus esteja assim, literalmente ao lado de Deus, mas está dizendo que quando Deus colocou Jesus à sua destra, à sua direita, está dizendo que Deus deu autoridade ao seu Filho de governar sobre todas as coisas, porque o seu Filho passou por aquilo que Deus queria que ele passasse, foi uma prova. A morte de Jesus também foi uma prova para o próprio Cristo, porque Jesus foi tentado a não morrer na cruz. Ele disse: Pai, afasta de mim esse cálice, contudo não seja a minha vontade feita, mas seja a tua vontade. E Jesus passou pela prova, Jesus foi tentado em tudo e assim Ele permaneceu fiel. E Deus disse: este é o meu Filho, e a minha alma nele se compraz, a minha alma se alegra nele. Vocês imaginam Deus olhar para você e falar: você é meu filho, e a minha alma se alegra em você, a minha alma se compraz em você. Não porque nós fazemos algo de especial para Deus, mas porque Ele nos ama. Nós precisamos ter essa fé, precisamos ter essa convicção. Filosoficamente eu não consigo provar para vocês que Deus fez isso, e que Deus existe, e que Deus pode operar na nossa vida, mas através da palavra de Deus, que é viva e eficaz, nós podemos enxergar, nós podemos ver, nós podemos sentir. Não tem como a gente olhar para as Escrituras, o que está dizendo aqui, e não sentir o amor de Deus para as nossas vidas. Nós somos merecedores da ira, mas Deus, contudo Deus, portanto Deus, com o grande amor com que nos amou, Ele nos poupou de tudo isso, e nos fez assentar em lugares celestiais com Cristo Jesus, onde nós podemos viver em comunhão com Ele, onde nós podemos estar juntos com Ele. E pela graça nós somos salvos. O apóstolo Paulo está dizendo aqui que a salvação ela é inteiramente pela graça. Muitas vezes a gente pensa que vamos praticar os mandamentos, vamos fazer algo que agrada o coração de Deus e talvez nós seremos merecedores disso. Mas nós somos salvos pela graça por meio da fé. Nada do que a gente faça pode nos salvar. E é interessante a gente lembrar dos nossos antepassados. John Wesley, que criou o movimento metodista. Nós podemos lembrar de Charles Spurgeon, que foi um dos pioneiros do movimento batista. Nós podemos olhar para os morávios, que foi o primeiro grupo de missionários da idade do período da Idade Média, mais ou menos no século XV e XVI, o primeiro grupo de missionários que foi levar o evangelho para todas as pessoas. Todos eles falaram que nós somos salvos pela graça, por meio da fé, e não há nada que a gente faça que possa transformar a nossa vida. Nós, na verdade, somente conseguimos obedecer a Deus por meio da graça. Nós conseguimos andar com Deus por meio da graça. Nós conseguimos ler a Bíblia por meio da graça. Eu já vi tantas pessoas dizer que leem a Bíblia e não conseguem entender. Por que não consegue entender? Porque a graça de Deus não alcançou a vida dessa pessoa. E por que a graça de Deus não alcançou? Porque essa pessoa não estava com o coração inclinado para Deus.
São pessoas que falam, eu tenho as minhas verdades, eu tenho os meus conceitos, e eu vou ler a Bíblia para provar que a Bíblia está errada. E Deus não se manifesta para essas pessoas. Deus se manifesta para aqueles que estão humildes na sua presença, dizem, eu quero conhecer esse Jesus. Eu preciso de uma resposta para a minha vida que não tem mais solução, a minha vida que está pautada em depressão, em ansiedade, a minha vida que eu não vejo mais solução para nada, que está cheia de problemas. Quando nós falamos, eu quero uma solução, eu quero conhecer esse Deus, e Deus vem, Ele responde, Ele fala, e Ele se manifesta pela graça, e nós somos salvos. Versículo 7 fala para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da graça demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. E tudo aquilo que vai acontecer, tudo aquilo que há de acontecer, Deus fez todas essas coisas para mostrar para o mundo inteiro o seu amor, as suas maravilhas, a sua misericórdia e a sua graça. E é interessante que a carta aos Efésios fala muito sobre o dia em que o mundo irá ser consumado, o dia em que Jesus voltará e todas as coisas serão desfeitas e Deus restaurará o seu plano original, e assim nós viveremos em comunhão com Ele eternamente. E Deus fez tudo isso para mostrar para toda a humanidade, para todos. Mas eu não consigo ver que Deus está agindo, eu não consigo sentir, porque se Deus existisse, Ele estaria aqui do meu lado. Só que Deus, Ele esteve ao nosso lado, por meio de Jesus Cristo. E nós estamos aqui hoje para que Deus possa nos exortar quanto à mensagem da salvação, quanto à mensagem do Evangelho, quanto à mensagem do pecado, para que nós possamos examinar o nosso coração, para que possamos entender por que estamos dessa forma, como nós podemos ficar por meio da ação de Cristo em nossas vidas e como será a nossa vida futuramente. Mas lembrando que é tudo pela graça, é tudo graças ao sacrifício de Jesus. Nada do que eu e você façamos, a gente consegue fazer para agradar ao Senhor, a gente consegue fazer para que Deus olhe para nós, não. Mas nós podemos crer na mensagem do Evangelho. Ora, a palavra de Deus fala que sem fé é impossível agradar a Deus. E todos aqueles que se aproximam de Deus precisam crer que Ele existe e que Ele recompensa aqueles que o buscam. Então nós temos uma recompensa quando nós temos fé. E precisamos, pela graça de Deus, olhar para a cruz de Cristo, e assim todos nós teremos a nossa vida transformada, teremos a nossa comunhão com Deus restaurada. A humildade de Cristo vai nos levar, vai colocar o jardim de volta ao nosso coração e vai nos levar para a presença de Deus, inteiros e para todo sempre. Amém? Vamos orar. Pai Celestial, nós te damos graça pela Tua palavra, te damos graça pela Tua porção, te damos graça porque sabemos que nós estávamos mortos espiritualmente, nós estávamos perdidos nos nossos pecados e nas nossas transgressões, e assim nós deliberadamente praticávamos tudo aquilo que o Senhor não aprova, tudo aquilo que não te agrada. Mas a Tua palavra diz que o Senhor mudou totalmente o destino de todas essas coisas. Sabemos que pela graça o Senhor enviou o Seu Filho para que pudesse morrer em nosso lugar, e assim todo aquele mal foi desfeito, foi rasgado, foi lançado no mar do esquecimento, para que a gente pudesse ter a nossa vida restaurada, para que pudéssemos ser libertos dos nossos pecados, e assim podemos viver em comunhão com o Senhor. Em nome de Jesus, queremos trazer isso para o nosso coração. Pedimos em nome de Jesus que a alegria da salvação possa reinar na nossa vida, e assim a gente possa conhecer a Jesus cada vez mais e mais, possamos conhecer a Tua palavra cada vez mais e mais, para que assim a gente possa viver num nível de intimidade maior com o Senhor, num nível de piedade maior com o Senhor, num nível de espiritualidade, um coração aquecido para o Senhor. Em nome de Jesus, o Senhor possa refazer as nossas vidas, possamos olhar, Senhor, as coisas com outras perspectivas, de que nós somos merecedores da ira, mas com o grande amor com o qual o Senhor nos amou, nós somos salvos pela graça, por meio de Jesus Cristo. Que isso possa alimentar a esperança minha e dos meus irmãos, e que o Senhor venha abençoar, Senhor, a vida de cada um deles, por mais uma semana, por mais
7 dias que nós vamos correr com o nosso cotidiano, seja o nosso trabalho, seja os nossos estudos, seja o cuidado com o nosso lar, com a nossa casa. A Tua graça e a Tua misericórdia seja sobre nossas vidas, para que a gente seja sustentado pelas Tuas mãos, e assim a gente possa vencer todas as coisas, possamos ser fiel nas coisas, possamos meditar na Tua palavra todos os dias, e assim possamos chegar aqui semana que vem cheios da Tua presença, cheio de louvor e cheio de gratidão para oferecer para o Senhor. Que o Senhor cuida da vida daqueles que estão desempregados, abra a porta de empregos, que o Senhor cuida da vida daqueles que estão, Senhor, com problemas financeiros, que o Senhor possa sanar as dívidas, sanar os problemas, Senhor, que todos os irmãos têm passado, que o Senhor possa trazer cura para os enfermos, que o Senhor possa trazer, Pai, a Tua misericórdia sobre a vida daqueles que clamam pela sua saúde. Oh, Pai, que o Senhor venha esvaziar, Senhor, esses leitos de UTI, toda essa incerteza que vivemos, Senhor, com esta pandemia, com esse vírus que tem se alastrado, Senhor, sobre as pessoas, mas repreendemos todo esse mal e pedimos que o Senhor venha cessar todas essas coisas em nome de Jesus, e assim o Senhor venha trazer ânimos para aqueles que estão caídos, o Senhor venha levantá-los e trazê-los de volta para a Tua presença, e todos nós possamos estar juntos em comunhão, alegrando o Teu coração. E assim nós nos colocamos em Ti, que o Senhor cuide de nossas vidas, e por tudo nós oramos e Te damos graça, em nome do santo e poderoso Jesus. Amém. Convido o pastor para estar dando a bênção. Convido a igreja a estar se levantando. Oramos. Senhor, nós queremos agradecer pela Tua graça, pela Tua misericórdia, pelo Teu amor imenso que o Senhor tem derramado sobre nossas vidas, Senhor. Queremos, Pai, consagrar a vida de cada um de nossos irmãos à Tua presença, e pedimos que o Senhor venha estar com cada um deles, abençoando essa semana, que seja uma semana cheia da Tua presença, cheia do Teu Espírito, e que o Senhor venha estar sustentando eles na vida espiritual, na saúde, e que o Senhor venha falar com cada um deles, especialmente, Deus, nas suas necessidades. Abençoa cada lar, cada casa aqui representado por cada pessoa aqui, nossos irmãos, e que eles possam se alegrar, Senhor, com a Tua presença no meio da família de cada um deles, assim como nós cantamos hoje, família, Senhor. Abençoa-se, que seja uma semana de vitória, em nome de Jesus. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor do Pai, e a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com você hoje e sempre. Amém e amém. Deus abençoe, e que vocês tenham um excelente dia e uma semana abençoada pelo Senhor. Amém?